Os amados podem se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Amados, eu não sei vocês, mas a presença do Senhor, ela é tão diferenciada que a partir do momento que eu estava lá em casa, né, preparando a palavra do Senhor, veio uma onda assim de paz no meu coração que eu não sei explicar para os irmãos. Não sei. Mas é uma paz que você parece que esquece dos problemas ali na hora. Você esquece, né, das preocupações e você começa a meditar, você começa a entender, né, o propósito de Deus na sua vida, né? No que Jesus Cristo quer para com cada um de nós. E sobre essa reflexão, né, sobre essa paz que eu me encontrei lá em casa e eu ainda estou nela, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E essa casa de oração, nessa igreja aqui, ela tem, né, contemplado dias de glória do Senhor. O Senhor, ele tem trazido a oportunidade para essa igreja, né? Não na área financeira também, na área espiritual, eu diria que é a maior área das igrejas, né, que atuam nessa área, né, espiritual, né? Muitas pessoas pensam que a igreja é um viés financeiro, né? Hoje, infelizmente, né, a igreja ela virou quase um comércio, se já não virou, né? Mas aquela igreja tradicional, aquela igreja que busca os princípios de Deus, essa daí foi fundada no alicerce firme e ela vai permanecer. Amém? Glória a Deus. Então, por isso, a mensagem de hoje que o Senhor vem ao meu coração se encontra lá em João, capítulo 15, iniciando o verso 1. É uma passagem bem conhecida pelos irmãos. João, capítulo 15, verso 1. Nós vamos ler do verso 1 até o 9. Faz menção da videira e seus ramos. Amém. Glória a Deus. Em reverência, em respeito à palavra do Senhor, vamos ficar de pé, vamos ler juntos, vamos entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. A palavra do Senhor diz assim, lá em João capítulo 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como ramo e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Somente aqui, amados. Glorifico o nome do Senhor, podeis assentar. Amados, essa passagem, eu diria que ela é quase uma, se não é, é quase uma matriz de nós cristãos, que estamos aqui dentro da igreja. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é a videira. Por título de curiosidade,
os irmãos aqui sabem o que é uma videira? Quem sabe levanta a mãozinha aí, só para eu ter uma noção. Videira, amados, é um pé de uva. E eu confesso para os irmãos, com meus 29 anos de idade, eu só fui descobrir o que é uma videira hoje. Hoje. Para mim, um pé de uva é um pé de uva normal, tradicional. Mas uma videira é um pé de uva, amados. Se todos pesquisarem o que é videira, é um pé de uva. Amém? E por isso que o Senhor Jesus Cristo, Ele é a videira e nós somos os ramos, né? E tudo aquilo que não dá fruto, como a palavra já nos confirma, tudo aquilo que não dá fruto é lançado fora. E o que eu quero, e o que eu busco, e o que eu oro pedindo a Deus é que a nossa igreja, a igreja do Senhor, na verdade, que ela possa ser ramificada e que ela possa trazer bons frutos e dar bons frutos. Porque como a palavra nos confirma, ela diz que quando você dá bons frutos, o Senhor, né, o nosso Pai, Deus, Ele vem, colhe os frutos para que vocês possam dar mais e mais frutos. E Jesus Cristo, nosso Senhor, é a videira verdadeira, não há outro igual ao Senhor. Toda imitação que não tem a intenção de aproximar de Deus é falso profeta e é um enganador e estará condenado. Todo ramo que está em Cristo não der frutos, como a palavra nos diz, é arrancado, mas já aqueles que deem frutos será limpado para que possa produzir mais e mais frutos. E sendo alimentados pela palavra de Deus, todos serão limpos. Então, amados, eu diria que uma das palavras mais fortes de nós cristãos seria que nós somos o quê? Nós somos ramos do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja é um pé de uva, onde nós crescemos juntos. Alguns ramos vão para lá e para cá para que ela possa o quê? Crescer e ramificar e ela possa o quê? Crescer mais e mais, ela possa se expandir. Então, a finalidade da igreja é essa, é que nós possamos o quê? Crescer juntos e que nós possamos expandir juntamente também, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado e não que o homem seja glorificado. Porque todos sabem que o coração do homem ele é enganoso, ele nos engana para que possamos cair em tentação. E muitas das vezes nós caímos na tentação. Nós somos seres humanos falhos. Temos todas as nossas limitações, temos as nossas virtudes, as nossas habilidades, louvado seja o Senhor por isso, mas tenhamos que andar o quê? Vigilantes, por conta disso. E no verso 4, amados, o Senhor ele faz uma metáfora, que o próprio ramo não pode produzir frutos por si só. Ele tem que estar fixado à videira, de onde vem todo o recurso. Se você é cortado da videira, nenhum recurso, nenhum minério, nenhuma vitamina na qual a videira ela joga para os seus ramos, para sua folhagem, para o seu fruto, ela será nutrido. E o que vem nos nutrir é o que? A palavra do Senhor. É o que Jesus Cristo veio em terra nos ensinar. E como ele diz que eu sou, não há outro além dele. Eu sou a videira e nós somos os ramos. Então você é uma extensão de Jesus Cristo. Por isso que há uma responsabilidade grande de cada um de nós, da porta para fora, que nós sejamos o quê? Ramos. Que nós sejamos que uma extensão para aquelas pessoas que necessitam, precisam o quê? Conhecer de Jesus Cristo. Conhecer o que o Senhor quer. Porque tem pessoas que hoje elas estão vendadas, não conseguem enxergar, não conseguem romper o que está tampado aos olhos dela. Então, através disso, o que acontece? Pessoas estão perdidas, pessoas estão em fornicação, em pecado, pessoas estão furtando, estão roubando, estão matando, por falta de conhecimento, por falta daquilo que o Senhor fez para mim e para aqueles também. Amém?
Todos nós, como os filhos de Deus, se estivermos ligados à videira verdadeira, certamente muitos frutos iremos dar. Fortes seremos e inabaláveis por Cristo. E como, por exemplo, amados, como a palavra do Senhor nos ensina, o que seria dar bons frutos? O que seria? Primeiro, transformação de vida. Dar bons frutos está ligado a uma vida transformada por Deus. Isso envolve arrependimento, mudança de atitude e crescimento espiritual. Como diz lá em Mateus 3:8, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, amados, aquele que se arrepende dos seus pecados, aquele que confessa os seus pecados, que diz, eu errei, buscarei não fazer novamente. Há uma transformação e Jesus agrada disso. Quando você se arrepende verdadeiramente daquilo que você fez e confessa que você errou, está arrependido e que coisas novas irão acontecer, isso agrada o coração de Deus. E nenhuma barreira vai impedir de você continuar a caminhada com Cristo. Amém? 2. Obediência a Deus e ao Evangelho. Isso é o fruto do que, para ninguém ficar perdido, é o quê? É o que significa dar bons frutos. E nós estamos no exemplo 2, que é o quê? Obediência a Deus e ao Evangelho. Aqueles que seguem Jesus e vivem segundo os seus ensinamentos demonstram isso por meio de suas ações. Os bons frutos são as evidências dessa obediência. Está lá em Mateus 7,17. Toda árvore boa dá bons frutos, porém a árvore má dá maus frutos. Faço essa reflexão e pergunto à amada igreja: você quer ser uma boa árvore ou você quer ser uma má árvore que dá maus frutos? Todo mundo sabe as consequências de você dar bons e você dar maus frutos. Todos nós sabemos. 3. Fruto do Espírito. Lá em Gálatas, capítulo 5, 22 ao 23, o apóstolo Paulo ele descreve o que ele chama de fruto do Espírito. Se eu não me engano, a pastora já trouxe aqui para nós, o pastor também já trouxe, que é o que seria fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, são qualidades que o Espírito Santo produz na vida de quem anda com Deus. E trazendo para a prática, amados, o que é ser paciente? Quando alguém te irrita, ter domínio próprio. O que é ter domínio próprio? Ao não responder com raiva, ser bondoso. São essas algumas atitudes que mostram o que o Espírito Santo está agindo em você. Essas são algumas características do que é alguns dos frutos do Espírito. E é por isso que a gente traz consigo algumas reflexões referente a isso, do que seria fruto do Espírito. Isso são algumas características que nós, como os cristãos, estamos aqui na igreja e declaramos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Isso é uma das virtudes, alguma das características que nós devemos praticar. Quem aqui nunca foi irritado? Quem aqui nunca passou por uma prova? Quem aqui nunca foi ofendido? Quem aqui que não tem nenhum pecado? Então, amados, a palavra do Senhor ela vem nos ensinar que nós devemos ser ao contrário de todas essas características maldosas que eu tenho mencionado. Que nós sejamos bondosos, que sejamos pacientes, que sejamos honestos, que sejamos, tenhamos transbordar amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas, claro, algum momento ou outro, a gente não segue isso à risca. Mas por que nós não seguimos à risca? Porque o único que seguiu à risca e foi muito mais além do que isso que nós estamos lendo, foi nosso Senhor Jesus Cristo. Somente Ele
porque Ele morreu por mim e por você na cruz. E essa morte nos traz o quê? Um ressignificado de quê? Que nós devemos o quê? Renunciar os nossos afazeres, o nosso meu eu, e que Jesus possa entrar dentro de nós e sejamos transformados. E por isso que essas características nos ensinam e nos trazem para a prática do nosso dia a dia, sabendo que não é fácil. E muitas das vezes essa luta não está tão distante. Essas lutas às vezes estão bem próximas do que você imagina. Mas se nós estamos alicerçados no nosso Senhor Jesus Cristo, vamos vencer. Nós vamos vencer essa batalha. Porque nós avançamos, eu falo que a vida do cristão é como um jogo de videogame. A gente vai passando de fase e vamos evoluindo. E cada vez que vamos avançando, as coisas vão ficando mais difíceis. Mas é possível. Porque se foi feito para concluir as missões, é porque tem um escape lá na frente. Nós temos recurso. Nós vamos ter. Mesmo que a gente às vezes enxerga que não tem nenhum recurso, que a gente tenta buscar em Deus, a gente pensa que a gente é limitado demais, né? Eu não consigo, eu não vou conseguir, eu não sei fazer aquilo, eu não sei fazer X, não sei fazer aquilo e mais outro. Mas o Senhor Jesus Cristo fala que nós devemos o quê? Ter de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele venceu por você, venceu por mim. E talvez algumas pessoas não entendam o significado disso. Não conseguem entender tão forte que é o sacrifício que o nosso Senhor fez por mim e por você. Porque se talvez nós soubéssemos o valor forte que isso tem, talvez as igrejas hoje estavam mais cheias, talvez hoje talvez a gente tenhamos até menos problema, mas nada disso é possível. Mas o nosso Senhor, Ele é fiel e justo. Ele é o nosso advogado fiel. Ele está na minha causa, Ele está na sua causa. Ele conhece o seu coração, Ele conhece todos os seus problemas. Não adianta esconder cada um deles. Todos os seus problemas o Senhor conhece. Todos. E Jesus ainda continua usando a metáfora da videira e dos ramos para ensinar sobre a união com Ele. Nesses versos, amados, que nós lemos aqui, do verso 6 ao 9, diz assim, vou repetir novamente: se alguém estiver em mim, será lançado fora, como o ramo secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo, amados, vós pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. O que você está precisando nessa noite? Faz uma reflexão na sua vida, ou até mesmo hoje, nessa data de hoje. O que você está precisando? O que na sua área você está com uma certa deficiência? Qual a resposta que você queria ouvir do Senhor? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, ou seja, cada um de nós dê muito fruto. Não tem outra escolha, dê muitos frutos, porque assim sereis discípulos do Senhor. Se você der muitos frutos, você é um discípulo do Senhor. E através da sua vida, talvez o Senhor está aguardando você o quê? Depositar o que a semente seja plantada naquelas pessoas que necessitam que ela comece a quê? Germinar. Com certeza todos aqui já falou do amor do Senhor Jesus Cristo para aquelas pessoas. Com certeza todos aqui nós, estamos aqui na igreja, já falou do amor de Jesus para alguém. E essa pregação que você fez,
contou para essa pessoa, é uma semente plantada. Basta que a pessoa, ela cultivar a semente que está plantada dentro dela. Se ela recebeu ou não a palavra. Então, por isso que nós devemos sempre fazer o ide do Senhor, pregar o evangelho a toda criatura. Independente do que ela fez com você. Independente do que ela fez com você. O Senhor nos ensina o que? A perdoar elas. Mesmo aquelas pessoas que ofendeu você. E por mais que lá no seu subconsciente você queria esganar ela, matar ela, esquartejar ela, querer o fim dela, mas o Senhor ensina que nós devemos o quê? Perdoar e amar essas pessoas. E não é fácil. Não é fácil. Se fosse fácil, talvez não seria um dos objetivos de Jesus Cristo. Porque o Senhor, ele é ousado. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é ousado. Porque é muito fácil você amar aquelas pessoas que te amam. É simples, as pessoas te amam, você ama ela também. E tá tudo bem. Mas talvez aquelas pessoas que denegriu a imagem do seu pai, da sua mãe, da sua tia, da sua avó, da sua própria imagem, essas pessoas talvez seriam mais difíceis a gente perdoar. Mas o Senhor nos ensina a gente perdoar elas. E é um dos ministérios mais fortes, grandiosos, que cada cristão que carrega. Isso não é uma obrigação, né, da pastora, só da pastora, do irmão Henrique. É de todos nós. Todos nós devemos perdoar aqueles que nos atacam, nos mancham a nossa honra. Porque a recompensa não vem dessa pessoa que você está perdoando. A recompensa é do Senhor. A recompensa vem de lá. Essa recompensa não vem do homem. Ele não pode te fornecer nada disso. Nada disso. Quem pode te fornecer todos os recursos, toda vitamina, todo fortalecimento de espírito, é somente o nosso Senhor Jesus Cristo. E quem vive no propósito dele, na caminhada, na palavra dele, contempla isso, caminha junto. E sente o que ele quer. Amém? Por isso que eu falo, amados, que a caminhada com o Senhor não é fácil. Tem dias que eu até mesmo eu reflito na minha vida por quantas e quantas provas a gente tem passado, né? E quando o Senhor nos traz uma reflexão de que nós devemos agir diferente naquilo que o Senhor te chamou para fazer, você vai fazer o diferencial. Amados, eu confesso que eu estou passando por uma prova do Senhor aí, que às vezes eu não sei nem onde buscar recurso, não sei. Confesso para os amados irmãos que eu não sei, mas eu sei, eu sirvo um Deus fiel, provedor, um Deus do ouro e da prata, ele é dono do ouro e da prata, e eu sei que ele vai agir na causa. Ele vai agir na minha causa, não só na minha, mas da igreja toda. E naquilo que você precisa, necessita, que você está passando pela luta, pelo vale de ossos secos, o Senhor está com a sua mão poderosa sobre cada um de nós. A gente tem que confiar no Senhor, confiar no que Ele quer para mim e para você. Quantas provas já passou, irmão Henrique? Foi poucas? Foi muitas. Se eu for contar aqui, perguntar para cada um aqui quantas lutas cada um já passou, a gente vai ficar a noite toda aqui debatendo. Mas o que eu quero trazer com essa palavra da videira e seus ramos é que o nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele que tem todos os recursos que você precisa. Ele é a videira, Ele é a árvore, é a base de tudo. E sem esses ramos, nada será feito. Se você não está produzindo, você é lançado fora. Mas se você der bons frutos, o Senhor vai colher do melhor que você forneceu. E Ele vai o quê? Te testar novamente para você dar mais e mais frutos. E é tão magnífico pensar nisso,
é sobre a questão da videira e seus ramos, que quando a gente pensa no pé de uva, que foi uma coisa tão inédita que eu pensei hoje, né, que eu fui parar para pensar o que que é videira. Me apareceu lá um monte de pé de uva assim, ó. E para você cuidar de um pé de uva, alguém concorda aqui comigo que é fácil ou difícil de cuidar do pé de uva? É difícil, não é fácil. Não é fácil, não é uma árvore comum que você vê em todo o quintal de uma casa. Não vê. Mas aquela videira boa, que dá seus ramos, que dá seus frutos, essa aí ela é cultivada não só por uma pessoa, mas por várias pessoas. Falo isso porque quando eu morava em Catalão, lá no nosso quintal, a gente tinha uma videira. Agora é até bonito de falar, né? Pé de uva não, eu tenho uma videira lá em casa. Então quando essa videira ela dava muitos frutos, o que que acontecia? Às vezes esses frutos até perdia do tanto que era abundante. E não era só eu que consumia esses cachos de uva. Não era só eu que consumia elas. Eram várias pessoas que iam lá em casa e contemplavam um pouco dessas uvas. Então, para você ver que às vezes você faz algo para a sua vida, você é um ramo que dá bastante fruto e você pensa que as pessoas não estão colhendo, não estão absorvendo aquilo que você está dando de bom e de melhor, aí que você se engana. As pessoas estão vendo e as pessoas estão absorvendo tudo que nós fazemos. Aquilo que você está fazendo, dando bons frutos. Porque tem pessoas que pensam assim, eu estou fazendo tudo isso aqui, mas parece que eu não estou tendo retorno, parece que não está acontecendo nada. Parece que está sendo um loop, eu faço e não acontece nada. Eu faço de novo e não acontece nada. Mas vale ressaltar e lembrar que a recompensa não é os olhos humanos. A recompensa vem do Senhor. É Ele que nos traz a recompensa divina. E essa recompensa divina, às vezes ela vai se materializar no mundo em que nós vivemos. Amém? E é por isso que eu faço essa reflexão, eu trago nessa história bíblica para os amados irmãos que nós possamos entender o sentido da videira e seus ramos. Amém? E a igreja na qual a gente está hoje é uma videira. Ela tem seus ramos. Eu sou um ramo, né? A pastora é um ramo, né? A irmã Giovana é um ramo, o irmão Henrique é um ramo, todos nós somos um ramo. E se você der bons frutos, o Senhor vai colher de você e vai, vamos lá, dar mais fruto aí. Você é capaz, você tem total condição de dar bons frutos. Por isso que eu estou colhendo o melhor de você. Então, por isso que se você é bom em algo de fazer, faça com excelência, faça de bom grado, de coração bom. Se você sabe realmente fazer algo de excelência, vá lá e faça. A recompensa não vem do homem, mas vem do Senhor. É essa recompensa que nós buscamos, não é do homem não, porque o homem ele pode constranger, o coração é enganoso. Amém, amada igreja? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Gostaria muito que a igreja se manifestasse o seu poder. Todos aqui que têm dons, têm alguma habilidade, põe em prática agora. Talvez durante a semana você queria tanto usar, né, alguma habilidade. Essa é a hora agora. Amém? Pessoas que têm os dons, use eles agora. Busque ao Senhor. Esse dia é específico para isso. É uma sexta-feira, culto de oração. Esquece um pouco o que está acontecendo ao seu redor aí. Só vira a face para Jesus. Só vire para Ele. No mais Ele fará. Esquece quem está aqui na frente falando no microfone. Esquece quem está ao seu lado. Só foque nele. Porque Ele é a videira. Somente Ele. Não há outro igual a Ele. Amém? Pai amado, nós glorificamos o Teu santo nome, Senhor Jesus Cristo. Nós buscamos aqui a Tua verdadeira face. Nós buscamos aqui por uma resposta do Senhor.
Nós buscamos aqui, Pai, aquilo que tem tanto machucado o nosso coração, Pai. Uma resposta, Pai. Um escape. Pai, em nome de Jesus eu quero aqui, Pai, colocar todas as vidas que estão aqui, Pai, nessas cadeiras, Pai, para escutar mais o Senhor, Pai, uma resposta divina, Pai, vinda do trono. Pai, nós te exaltamos, Senhor, glorificamos, Pai, e nós te dizemos que nós te amamos, Senhor. E o Senhor nos ama incondicionalmente, Pai, com todas as nossas imperfeições, Pai, o Senhor tem amado, Pai, e o Senhor continua amando, Deus. Pai, toma conta dessa igreja, Pai, os 4 cantos dessa igreja, Pai. Envia os teus anjos, Senhor, para este lugar, Pai. Abençoando cada vida aqui, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos a nossa vida integralmente ao Senhor, Pai. Pai, abençoa a nossa área financeira, Pai. Abençoa a nossa área espiritual. Abençoa, Pai, as nossas casas, Pai, as nossas famílias. Eu repreendo e cancelo, Pai, todo o espírito devorador, Pai. Toda obra, Pai, de Satanás e seus demônios possa cair por terra agora, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Todo impedimento, Pai, toda chance de avançar, Pai, na vida, Pai, o Senhor venha destravar agora, Pai. Destrava, Pai, todas as áreas, Pai, que os teus filhos têm buscado, têm colocado diante do Senhor, Pai. Toda angústia, todo sofrimento caia por terra agora em nome de Jesus, Pai. Que a paz que excede todo entendimento humano, Pai, possa transformar agora a tua igreja, Deus. Pai, continua operando, meu Deus. Continua, Pai. Continua, Pai, que este fogo, Pai, consumidor, Pai, vindo do altar, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, possa tocar todos aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu não os conheço, Pai, mas o Senhor conhece cada um aqui perfeitamente, Pai. Perfeitamente. Que os dons, Pai, sejam transformados, Pai. Que os dons sejam aprimorados, Senhor. Em nome de Jesus, aquelas pessoas que têm um desejo, Pai, que só o Senhor sabe, Pai. Que se for da vontade do Senhor, Pai, irá se cumprir e nada vai impedir. Por isso eu quero declarar, Pai, sobre esta igreja, Pai, que a paz e a prosperidade reine sobre este lugar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoando a vida do pastor, Pai, da pastora, Pai, e de todos os irmãos que estão aqui firmes, Pai, para que a obra possa ser expandida, Pai, que essa obra possa crescer, Pai, segundo a tua vontade, meu Deus, que esta casa de oração é do Senhor, Pai, é do Senhor. Por isso nós declaramos, Pai, nós te amamos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que assim seja feita a vontade do Senhor. Exalta o nome do Senhor, amados. Dá uma salva de palmas para Ele. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom o tempo todo. O Senhor é bom o tempo todo. Amém, Jesus. Eu encerro minha ministração. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Amém. Espero que o Senhor possa ter tocado os corações de cada um aqui. Amém. E com certeza essa palavra do Senhor, ela seja uma arma para o cristão. Que ela seja mais um conhecimento, que a gente possamos desfrutar dela, que nós possamos exercer aquilo que nós somos bons. Se você é bom em certa área, exerça ela. Porque Deus é contigo e nada vai te abalar. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.